Então, galera, tranquilo, sereno, seguro e, acima de tudo, saudável nesses tempos pandêmicos? Eu tô aqui lutando com a camisa da seleção. Aliás, eu acho que eu sou um dos poucos que ainda usa uma camisa da seleção para o fim que ela foi criada, para futebol. Estamos vindo de duas vitórias acachapantes da seleção brasileira contra as fortes seleções da Bolívia e do Peru. Então, eu achei mais do que justo hoje vir com a amarelinha, né? Pra gente poder dar a nossa aula com um pouco mais de alegria, porque a alegria tem nos faltado muito nesses dias de hoje. Mas vamos ao que interessa. Hoje a gente vai ainda trabalhar os grandes problemas que existem com relação a campo elétrico, tá? A gente veio trabalhando aí ao longo da semana, nas aulas passadas, o link vai estar aí em algum lugar, com o campo elétrico gerado por um disco carregado, por um anel carregado, e hoje nós vamos colocar mais um caso notável, né, o que a gente chama de grandes problemas do campo elétrico, que é um condutor retilíneo. Talvez desses três até agora, esse condutor retilíneo seja o mais trabalhoso para a gente poder lidar. Ele engana, né? Um condutor retilíneo é super fácil. Não, cara, ele tem uma matemática chatinha, uns usos, umas atribulações de cálculo que a gente precisa ficar atento. Inclusive, tem duas maneiras de resolver. Hoje eu vou colocar a maneira que eu tenho seguido, essa mesma linha de raciocínio que eu tenho seguido ao longo aí dos exercícios passados, tá? Usando sempre coordenadas cartesianas e tudo mais. Depois eu vou ensinar como resolver isso utilizando uns métodos trigonométricos que talvez seja mais interessante. Aí você fica à vontade para usar aquele que mais lhe for conveniente, beleza? Bom, eu estou seguindo para esse exercício especificamente, eu estou seguindo esse livro aqui, o do Cia Zemansky, o Física 3, tá? A 12ª edição. Esse problema ele está resolvido basicamente na página 21, tá? Tá aqui. Ele está resolvido na página 21 do livro. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver aí. Mas ele não vai abrir a conta do jeito que eu vou abrir aqui. Inclusive, ele vai usar alguns recursos, aí, inclusive com tabelas de tábuas de integrais, que eu também vou precisar utilizar, porque isso vai resultar numa integral imprópria, eu já vou avisando, tá? Então, vamos lá ao que interessa? A primeira coisa que a gente sempre faz é um desenho bem feito. Então, a exemplo do que a gente tem feito nos outros exercícios, nós vamos simplesmente pegar aí um condutor retilíneo que ele já está desenhado e escolher aqui uma parte dele, uma parte infinitesimal dele. Então, eu vou escolher uma parte mais ou menos aqui, ó. Essa parte infinitesimal dele aqui, eu vou chamar de um diferencial dy, porque, obviamente, ele se encontra aí na vertical num plano cartesiano y. Eu vou marcar aqui esse ponto aqui ele vai chamar A. Por que eu vou dar vou dar nome a esse ponto? Porque eu vou precisar observar todo o comprimento desse condutor, tá? Então eu vou pegar um ponto de origem, que vai ser mais ou menos aqui, tá aqui, e aqui eu vou seguir uma reta. Vou tentar com que ela seja reta, tá? Aqui vai ser o meu ponto de origem, e aqui esse diferencial de y aí contém um diferencial de carga, dq. Esse diferencial de carga, a exemplo do que nós fizemos aí com o anel, principalmente, com o disco, ele vai provocar aqui num ponto distante desse fio. É lógico que existe também um caso onde esse campo possa estar assim na mesma direção de y, tá? Mas não é o nosso caso agora. Então, nós vamos simplesmente colocar aqui um ponto P e vamos determinar aí que esse ponto P está a uma distância A.
aqui na vertical, beleza? Deixa eu apagar esse azinho aqui para não tumultuar. De maneira espelhada, de maneira idêntica, eu vou ter um ponto lá embaixo que vai fazer basicamente a mesma coisa, tá? Ele vai estar lá bonitinho, também com a sua distância que é agora que eu vou considerar menos a, também com diferencial de y e etc e tal, papapá e popopô. O que interessa é o que eu vou ter que fazer e considerar na hora de integrar esse intervalo que vai de menos a até a positivo, beleza? Então eu não vou nem gastar desenho aí embaixo, que é a mesma coisa do que eu vou fazer em cima, é perda de tempo. Aqui, como a gente não poderia ser diferente, nós vamos colocar um ângulo θ. O que mais que a gente pode colocar aí? Essa distância aqui, obviamente, é uma distância x, porque eu vou simplesmente enxergar, como a gente tem feito também nos exercícios anteriores, eu vou enxergar aqui um plano cartesiano, tá? Então aqui eu vou enxergar aqui um plano y para esse ponto P, tá? E aqui eu vou enxergar um plano x para esse ponto P também, que é o que me interessa. Eu sei que aquele diferencial de y lá em cima vai gerar um diferencial de carga, vai gerar um campo elétrico diferencial aqui também, né? Uma porção ínfima desse campo elétrico estará aqui, e da mesma forma que estaria aqui também, tá, pessoal? Da mesma forma, ele vai ter uma projeção em x, que vocês já perceberam, agora que vocês já estão com um pouco mais de malícia no exercício, né? Vocês já perceberam que esse dx aqui, ele vai ser o que nós vamos considerar, porque o nosso dy aqui, você pode até calcular, mas no final vai dar zero. O nosso famigerado dy aqui, ele vai se anular com a sua nêmesis em cima aqui, ó. Tá? Então eu não vou preocupar com o eixo y aí, conforme a gente já tem feito, pelos motivos que eu já expliquei repetidamente e incansavelmente aí ao longo das nossas aulas. Esse ângulo aqui também, que já foi repetido diversas vezes, opostos pelo vértice, vai aparecer aqui. Você já deve ter percebido que tem um triângulo aqui, bem como haverá um triângulo aqui também. Ou seja, o que eu vou fazer aqui não é nada mais do mesmo que a gente tem feito, seja para o anel, seja para o disco. Eu apenas estou preparando o terreno para fazer uma análise mais minuciosa. Então vamos lá, vamos fazer isso? Eu vou calcular aqui o nosso dx, você já sabe, eu vou colocar bem aqui de baixo, tá? Já vou colocar de vermelho aqui. O nosso dx, ele será nada mais, nada menos do que o dE cosseno de θ, observando esse triângulozinho pequeno aqui, tá? Ele vai ser o dE cosseno de θ, bem como o nosso dy vai ser menos dE dy vai ser menos dE seno de θ. Bom, conforme eu já falei, o nosso dy ele vai se anular, então não vou perder meu tempo, tá, pessoal? Aqui é só uma formalidade trigonométrica que eu coloquei, beleza? Mas a gente já sabe que ela vai se anular e o importante é você ter essa consciência que esse anulamento vai ocorrer, que essa anulação, né, vai ocorrer. Anulação ou anulamento? Sei lá, eu dou aula de física. Bom, outra coisa, esse cosseno de θ aqui, eu vou observar agora esse triangulão que está aqui, né? Eu vou fazer esse cosseno de θ, porque eu vou precisar substituir ali. Opa, o que eu fiz aqui? Mancada, para variar. Então deixa eu só ajustar o tamanho da folha novamente e estamos de volta. Então, vamos definir aqui o que é cada coisa, né? Vamos primeiro só nos livrarmos desse cosseno de θ aí. Eu vou fazer então o meu triângulo grandão aí de azul. Eu vou analisar o meu θ em relação às identidades trigonométricas, as grandezas trigonométricas. Então, será algo mais ou menos assim. O cosseno de θ
vai ser o cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o r. Então, vai ser o x sobre aquele r ali, a gente vai obter ele por Pitágoras, né? Então, vocês hão de concordar que vai ser algo mais ou menos desse jeito aqui, ó. Beleza? Ah, você vai, mas por que você não usou A no lugar do Y? Calma, eu estou trabalhando com a trigonometria. Se eu estou trabalhando a trigonometria em termos de eixos cartesianos, eu tenho que respeitar os eixos x e y por enquanto, tá? Outra coisa, eu preciso agora calcular o meu campo elétrico, porque o meu dx ele depende do campo elétrico e do cosseno. O cosseno eu já acabei de achar, resta agora calcular o meu campo elétrico. Como calcular o campo elétrico de uma maneira tradicional? O campo elétrico, tradicionalmente, ele vai ser calculado através dessa relação aqui, ó. É igual a K Q sobre R2. Mas o que é o R2? O R2 é o x2 mais y2, né? Então vamos colocar isso ali logo de uma vez. Então eu já posso simplesmente vir aqui e deixar isso tudo aqui em função de x2 mais R2 ao quadrado, né? Então não preciso tirar a raiz quadrada disso. Vai ficar simplesmente x2 mais y2 aqui. Perfeito? Se eu quiser calcular o meu DE, basta eu fazer o D aqui, o DQ aqui. Bom, vamos montar então a nossa equação aqui de vermelho e vamos ver o que está precisando aqui. O meu DEx será dado por DE, que é tudo de preto que está aqui, então eu vou copiar tudo isso aqui de preto. Vou copiar aqui e vou colar aqui. Pronto. Isso tudo que multiplica o cosseno de θ, que é esse camarada aqui, ó. Copio, pum, e colo. Peraí, para não tumultuar, deixa eu ver, tá saindo aí na figura para vocês legal? Tá. Beleza. Então, trocando em miúdos, eu posso simplesmente colocar esse dx aqui, agora eu já vou escrever tudo de vermelho mesmo, tá, pessoal? Será dado por kx vezes dqzão. Isso tudo aqui dividido por x2 mais y2 elevado a 3 meios. Beleza? Então vamos dar continuidade. Agora eu preciso descobrir o meu dq. Esse cara aqui, ó. Esse dq agora aí que mora todo a malícia do problema e é onde que você tem que tomar o máximo de cuidado, tá? É aqui que o bicho pega. Porque lá no disco a gente chamou de sigma, você lembra? Então deixa eu só relembrar aqui como é que era no disco. No disco, a gente trabalhava essa distribuição de cargas dessa maneira aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Beleza? Então a gente fazia, olha, a quantidade de cargas numa determinada área. Bom, a gente não vai pensar diferente, a gente vai fazer a mesma coisa lá embaixo agora. Nós vamos fazer uma quantidade de cargas, porém distribuída ao longo desse condutor em Y aí. Então, uma maneira tal que agora eu vou chamar isso de lambda ao invés de sigma, vai ser uma quantidade de cargas Q dividido ao longo de Y. Tá aí. Beleza? Isso, de uma maneira ou de outra, vai ser lambda igual ao diferencial de cargas ao longo de Q, que é isso que eu estou olhando aqui, dividido ao longo de y, que é o diferencial também de y, que está aqui. Se eu quiser calcular o meu dq, basta eu isolar isso aqui nessa relação. dq é igual a lambda dy. Eu vou fazer tudo em função de lambda, se for necessário, lá embaixo, peraí que eu estou cortando aqui, lá embaixo eu vou abrir tanto os valores de k quanto os valores de lambda. Eu só não vou fazer isso aqui agora para não ficar escrevendo um mundo de coisas que por enquanto eu não preciso me preocupar, beleza? Então vamos dar prosseguimento aqui e substituir aquilo que nos interessa. Vou pegar a minha equação aqui.
Vou levar ela aqui para baixo. Tá aqui. E vamos ver o que vai dar essa jossa. Então, no lugar de dq, eu vou simplesmente colocar lambda dy. Então, aqui, ó, no lugar de dq, eu coloco lambda dy. Então, vou copiar aqui também, para a gente manter pelo menos o padrão das cores, né? Então, eu vou simplesmente colocar ele aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui para não tumultuar a equação. Beleza, pessoal? Uma vez feito isso, eu já posso me preocupar com algumas coisas que são mais da nossa alçada, tá? É simplesmente fazer a integral disso aí e ver o que vai dar. Só que a integral, conforme eu disse para vocês antes, é ao longo dessa figura aqui, ou seja, desde o dqzinho que tem um diferencial de carga mais e a distribuição de cargas ao longo desse condutor aqui durante esse intervalo que eu escolhi para calcular, ou seja, de menos A até A. Na hora que eu fizer a integral desse lado aqui, vai sobrar o EX e eu vou fazer a integral lá do outro lado também, perfeito? Então, só para não tumultuar a figura, vamos repetir tudo lá embaixo novamente. Então, eu estou resolvendo de vermelho, não é isso? Então vamos lá. Aqui então ficará a integral de dx, dx vai dar simplesmente o meu EX, que é o que eu estou procurando o tempo todo. Aqui eu vou fazer uma integral do que sobrou. Daquilo que está, como eu vou fazer uma integral em termos de dy, que é o que está aqui, eu tenho tudo aquilo que depende de y, eu deixo aquilo que não depende, eu tiro da integral. E o que eu posso sair dessa integral? O k é um deles, o x é o outro, porque esse x está sozinho, e o lambda, né? O lambda, por enquanto, eu não preciso abrir o valor dele. Depois nós vamos ver o que vai acontecer. E eu vou fazer a integral aqui agora, que vai de menos a até a, do que sobrou, que é esse 1 sobre x2 mais y2 elevado a 3 meios aqui em função de um diferencial de y. Bom, agora aqui nós temos um problema, porque essa integral não é uma integral de resolução, digamos assim, trivial, né, usando a linguagem que os professores de cálculos gostam bastante. Para isso, o próprio livro aqui do Csikszentmihalyi, na página 21, ele fala o seguinte: para determinarmos as componentes EX e EY do campo resultante, integramos as relações anteriores, notando que, para incluir a carga total T, devemos integrar de menos A até A. Bom, isso aqui eu acabei de falar, tá aí. Convidamos você a fazer os detalhes dessa integração. O uso de uma tabela de integrais será útil. Claro, porque essa integral não é trivial. E eu não vou abrir essa integral aqui para vocês. Com certeza, na hora que vocês forem fazer a prova, o professor, se for um professor de bom senso, ele já vai te dar, pelo menos, a resolução dessa integral, porque essa integral não é uma coisa fácil. No apêndice do próprio livro do Csikszentmihalyi, lá na página 408, ele fala o seguinte: essa integral, ela tem uma resolução que parecerá com isso, que eu vou escrever aqui agora de verde, tá? Eu vou escrever de verde para a gente poder definir só o que a gente está trabalhando aqui por enquanto. Essa integral, a resolução dela vai ser algo assim, ó. Deixa eu só colocar aqui do outro lado, que eu acho que vai ficar mais organizado, né? Então, essa integral aqui, ó, ela vai ser... Vou abrir aqui um colchetão aqui. 1 sobre x2, que multiplica o diferencial y, né? Vai ficar em função de y aqui em cima. E aqui embaixo vai sobrar apenas x2 mais y2, isso tudo aqui elevado a meio. Deixa eu só conferir se é isso que está lá na integral, porque isso aqui foi na resolução que eu fiz anteriormente. Exatamente. Então, não criemos cânico, tá, pessoal? Se você deparar com uma integral imprópria, basta o professor,
colocar pelo menos como resolver essa integral, da solução dessa integral. Beleza? Então vamos fazer isso aqui. Vou resolver agora tudo de vermelho. Aliás, tudo de vermelho nada, vou voltar para o verde, porque eu ainda estou resolvendo aqui, eu preciso resolver esse intervalo. Então eu vou simplesmente copiar isso aqui. Vou copiar, vou colar aqui embaixo, para ficar bem didático mesmo. Vou apagar esse intervalo aqui. E vou simplesmente substituir uma coisa menos a outra aqui, né? Então vai ficar uma coisa assim, ó. Vou apagar esse y aqui, com esse y aqui. No lugar dele eu coloco a, positivo, menos, agora eu vou colocar a negativo, né? O engraçado é que na hora que eu for colocar esse a negativo ali, na hora que eu for colocar esse a negativo aqui, esse menos aqui, que multiplica esse menos de cá, vai virar mais. Então, vamos facilitar a nossa vida? Vamos deixar um mais ali e simplesmente vocês vão perceber que é uma coisa somado com a outra idêntica. Então, eu posso ser ainda mais econômico, tá? Aproveitar aqui que nós temos nosso sistema de interatividade, basta eu botar um 2 aqui. Simples, né, cara? A vida podia ser assim, né, com essa simplicidade. Se é que existe alguma simplicidade num cálculo de campo elétrico de um condutor retilíneo carregado, né? Mas enfim, vamos fingir que tem. Agora, o negócio é o seguinte, eu vou simplesmente calcular o meu campo elétrico é X. O meu campo elétrico é X, vou só subir a página aqui agora, tá, pessoal? O meu campo elétrico é X, será dado por Kx lambda, que multiplica essa integral que eu já acabei de achar aqui. Então, vou simplesmente levar ela para lá, que multiplica esse valor aí. Beleza? Agora vocês estão percebendo que tem A lá dentro, tem essa parada toda. Eu vou só tirar essas colchetes aqui, porque agora eles não são mais necessários. Vocês perceberam que está em função 2A. Agora eu acho que rola de abrir o valor de K e de lambda. O que é o lambda, na verdade? O lambda é a quantidade de carga dividida pelo comprimento analisado. E o comprimento analisado é A com A lá embaixo também. É lógico que eu estou olhando só o módulo, então esse comprimento vale 2A. Então, veja se vocês concordam com isso que vai acontecer aqui. Esse EX vai ser 1 sobre 4πε0, que multiplica x, que multiplica lambda, que é a quantidade de carga, dividido pelo comprimento analisado. Isso tudo que multiplica essa xanguana de verde, que vai ser 1 sobre x2, que multiplica 2a... Opa, vou cortar esse 2a aí, velho. x2 mais a2, isso tudo aqui é elevado a meio. Agora é um festival cancela, cancela. Eu posso cancelar esse 2a aqui com esse 2a, posso cancelar esse x aqui em cima com esse quadrado aqui e sobrar nos a isso aqui, ó. Então, vou só repetir. Esse EX será dado por 1 sobre 4πε0, que multiplica embaixo ainda por x, e que multiplica Q aqui em cima, né? Então, deixa eu tirar esse 1 aqui, vou botar só o Q que sobrou lá em cima. Isso tudo aqui, x2 mais a2 elevado a meio. Vou só levar esse aqui mais por meio ali, para ficar esteticamente legal. Beleza, pessoal? Tá aí. O campo elétrico produzido por um condutor retilíneo é isso aí. Simples, né? Não é simples não, cara.
Isso aqui, na hora, vocês perceberam que toda a malícia do exercício morou aqui, nessa parte roxa aqui, ó. Tá? Toda a malícia tá aqui, ó. Toda vez, guardem essa informação para a vida. Toda vez que vocês estiverem resolvendo exercícios que requerem campo elétrico oriundo de disco, de anel de cargas, de um condutor retilíneo, a densidade de cargas é o que vocês precisam preocupar mais. É ali que mora toda a relação, porque o resto é matemática, tá? Aqui que vai morar o perigo. E você tem duas opções para esse cálculo, tá? Ou você calcula em função de lambda, que vai dar essa relação doidona aqui, tá? Ou você calcula com lambda aberto. Ele pode te dar o lambda ou pode não te dar o lambda. Então, o exercício ele tem duas soluções aí práticas que você não vai ter problema nenhum doravante. Não é verdade? Pessoal, é isso aí. A aula de hoje fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Sempre não se esquecer, se inscrever aí no canal, cara. Dê like no vídeo, comentem! E além de tudo, pessoal, ative aquele sininho lá, porque eu tô soltando pelo menos assim umas 2, 3 aulas ao dia. Então a galera que está estudando aí nesses tempos pandêmicos deve estar louca aí. Você vai sempre receber em primeira mão como é que esses exercícios estão sendo resolvidos, beleza? Um forte abraço e é isso aí. Tchauzinho!